gente, eu sou Márcia, vidente e profetisa. Estamos aqui fazendo mais uma previsão. Não deixe de acompanhar a gente e dizer de onde você está falando. Então hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu, infelizmente. Houve um avião nesse sentido em São Paulo, conforme eu pude ver. E também houve em Argentina e houve também também acho que um país aí, acho que foi um país, houve uma aeronave na Argentina, nos Estados Unidos, e que trouxe esse tipo de situação conforme estou aqui a dizer. Antes de iniciarmos, não deixa de dizer de onde você está, coloca seu nome, eu vou tentando aqui colocar as coisas. E nós teremos a Norte Amazônia, barcos, tá, gente? Barco, água. Então, nesse sentido, vai juntar polícia e vai ter pessoas, corte de pessoas. Vamos ter um alinhamento de famosos. Há um famoso envolvido nessa história. Presta bem atenção que há um famoso envolvido nessa história. Não deixe de dizer famoso. Há um alinhamento planetário, uma tempestade fortíssima solar que está vindo e vai trazer certas situações a essa questão. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Jetro, vamos falar da Torá, que Jetro entra no templo da Arca da Aliança e fica abismado com o templo, com o tamanho da dimensão daquele templo. E nós vamos entender isto nesta passagem aqui. A passagem de Êxodo 40, tá, gente? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, com o menos esta casa. 1 Reis 8, 28. Então fala sobre as maravilhas, a conversão, que Jetro entra dentro do centro e não dentro do templo e não vê aquilo tudo ali e vê simplesmente algo terrível, algo que não é bom, algo que não é auspicioso. Então ele para naquele local ali e ali ele recebe o poder de Deus, ou seja, a força de Deus nesse sentido. Então muitas pessoas podem entrar em lugares e não se sentir querido, não se sentir abençoado, não se sentir, como eu digo, iluminado. E isto não tem nada a ver, tem a ver com a própria dimensão da pessoa, tem a ver com a própria vida que a pessoa leva. Então podemos entender que numa visão, numa visão houve um conto muito parecido a isto, que o monge estava sentado e veio a desvida, veio Mavet, um anjo, e chegou perto dele e disse, chegou a hora, mas ele pintava quadros, e no momento ele pintava um quadro de uma menina lindíssima que estava ali. E ele disse, não posso ir agora, porque eu tenho que terminar minha obra. E aí a desvida foi embora. E quando volta, vai para o céu e lá ele chega e fala, poxa, o Senhor você não trouxe o idoso, mestre, o idoso? E ela diz, não, eu não trouxe o idoso. Então isso tudo tem a ver no significado, volte lá e traga. E aí ela desce de novo e diz, olha, você pega seus pincéis, seu quadro e seu molde, vamos. E aí levou o mestre. Chegando no céu, o mestre foi, você não precisa fazer, seus quadros são lindos. O dono lá disse, os seus quadros são lindos, continue a pintar os seus quadros. Sinira, continue a pintar os seus quadros. E ele continua pintando. Então tudo que nós fazemos aqui na terra, quando Jesus disse, nosso lugar há muitas moradas, ele quis dizer sobre isso, ele quis dizer que há muitas moradas no céu. Então nós não temos a definição sobre este assunto, porque não foi minucioso. Mas o que se pode entender é que as muitas moradas que se tem no céu, simboliza o próprio adiantamento, ou seja, a própria pessoa evoluindo. Há muitos lugares no céu e muitas coisas no céu para ser feitas. Então, praticamente, se ficarmos sentados observando só uma posição, ficaremos em uma posição um tanto limitante. Então, quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, é que diversas moradas realmente deve ter na casa do Pai, tá bom, gente? Neste sentido, então nós podemos entender que existe ali uma singularidade peculiar com relação ao próprio desenvolvimento, à própria desenvoltura do quê? Do céu, do espaço. Então o monge estava ali fazendo suas passadas para que pudesse
tentar um pouco ludibriar a passagem, mas não conseguiu, porque ela é para todos. Todos os seres viventes, ninguém sai da Terra sem estar com esta passagem. Então isso é significativo e é importante. Obrigada por sua atenção. Continuem conosco aqui, tá bom, gente? Obrigado e fiquem atentos aos movimentos.